Estudo do livro de Apocalipse. No último áudio, eu havia parado no capítulo 19, no versículo também 19. O anjo já havia clamado com grande voz, chamando as aves dos céus para a ceia do grande Deus. Então, nós estamos a ponto agora de chegar no versículo 19 e ver os reis da terra junto com a besta, com o falso profeta, reunidos para fazerem guerra ao Senhor e ao seu ungido. Todas as nações estão reunidas e vai se cumprir inúmeras profecias que se encontram no Velho Testamento. Se tu te lembrar, no capítulo 16, no verso 13, diz que da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, saem 3 espíritos imundos e eles vão de encontro aos reis da terra. E eles querem convocar os reis da terra, congregar todos os reis, todos os governos para uma batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles vão se congregar num lugar chamado Armagedon, então é na montanha do Megido, naquele vale de Josafá. Se diz que foi ali que Faraó venceu ao rei Josias. O rei Josias foi um dos reis mais justos que houve em Judá. E ele é morto pelo faraó do Egito, ali naquela região do Megido. Inúmeras batalhas se realizaram naquele lugar. E agora todas as nações da terra se congregaram e é Deus que traz essas nações a se congregarem nesse lugar. Deus está chamando, porque Deus quer realizar juízo, e todos os reis da terra se reuniram para pelejar contra o Senhor. Então, é como se fosse Deus preparasse uma armadilha para esses povos. Deus conhece o que está no coração deles e agora Deus vai fazer justiça. É interessante que tu tome conhecimento, porque às vezes nos parece que Deus é um tirano que quer que só ele seja servido, mas as coisas não são desse jeito. O ponto de vista é que Deus sabe que do jeito que o homem vai e que o homem está realizando, o homem está caminhando à condenação. Então é totalmente ao contrário. Deus em Cristo, ele preparou uma saída para o homem. Porque Deus desde o início viu que o homem, as imaginações do seu coração eram sempre mal. Então, às vezes pode parecer, não, Deus é injusto, Deus é um tirano, Deus é um déspota, só ele quer ser servido. Mas Deus conheceu o coração do homem e viu que era mal, enganoso. E a Deus provê uma saída em Cristo, no seu amor. Agora, se tu puder ler Isaías 66, verso 4 diz assim: também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então, o homem fez a sua escolha. E ele escolheu o que era desagradável a Deus. E Deus chamou. E ninguém respondeu. E Deus falou. E ninguém escutou. Agora se encontra as nações todas ajuntadas. E nós vamos ver que vai se cumprir várias palavras do Velho Testamento. As nações estão reunidas
Diz no verso 19: eu vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Se tu puder ler Joel, no capítulo 3, vai ser o chamamento no verso 9. Joel 3:9. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. O Senhor, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. No verso 14, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Em Zacarias 14 diz: porque eu, verso 2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Perdão. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então, nesse momento aqui, é todas as nações da terra se congregando para a batalha daquele grande dia do Senhor. Os reis da terra se encontram todos juntos, prontos, de uma maneira absurda, de uma maneira totalmente enganosa. A besta conseguiu congregar, conseguiu reunir os exércitos do mundo para pelejarem contra o nosso Deus. De alguma forma, eles têm um entendimento de que eles podem ter êxito. Alguma coisa foi dita, alguma coisa foi apresentado, porque é um suicídio. É um suicídio em massa, mas de alguma forma, de algum jeito, a besta vai conseguir, junto com o dragão, o falso profeta, convencer as nações e mostrar algum plano que eles podem ter vitória. E tudo isso vem do nosso Deus, é Deus que está congregando as nações, é Deus. Se tu olhar claramente o livro de Apocalipse, todas as ações são articuladas por Deus. No Velho Testamento o Senhor diz: vou congregar, preparem guerra. E de tal forma que o Senhor diz: até os fracos, os que se acham fracos vão se achar fortes. O Senhor digo fraco, sou forte, quer dizer, vai haver uma falsa concepção de si mesmo. Vai se entender que você pode, que eu tenho condição
o homem na sua fraqueza fazer guerra contra Deus. E eles vão estar todos reunidos. Nesse momento, eles vão tentar atacar a Israel. E Zacarias diz que eles vão saquear a cidade, vão entrar na cidade. E Deus vai sair, o Senhor vai sair e vai pelejar pelo seu povo. É nesse momento que os pés do nosso amado Senhor Jesus Cristo vão ser colocados sobre o Monte das Oliveiras. E ele sai em socorro do seu povo. Então, é uma guerra e uma batalha sem glória nenhuma. Porque no mesmo momento, a besta é presa e junto com o falso profeta. Esse profeta que fez os sinais, o falso profeta que fazia os sinais, que levou todos, que ele conseguiu adorar a besta e a sua imagem, eles são presos. E eles automaticamente já são lançados no lago de fogo, vivos, num lago de fogo que arde com enxofre. É a primeira passagem na Bíblia que fala sobre o lago de fogo, e depois nós vamos estudar o lago de fogo. É o destino final de todos aqueles que não amaram o Senhor Jesus Cristo. É o destino final de Satanás, os seus demônios. É o destino final do inferno. O inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas esses aqui, os dois, o falso profeta e o anticristo, a besta, eles vão ser os primeiros. Eles vão ser os primeiros moradores do lago de fogo. E é interessante porque se tu for ver os outros perdidos, os que não amaram o Senhor Jesus Cristo, eles vão ressuscitar e vão ser julgados. E aqui já o julgamento do anticristo e do falso profeta é automático, eles já são lançados vivos, eles não vão ser mortos. Os exércitos, os soldados, os homens vão ser mortos, mas o falso profeta e o anticristo, eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. Então eles são os que vão estrear, os primeiros habitantes do castigo eterno. Eles são lançados nesse local. Os demais vão ser mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Então, com a sua palavra, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele vai exterminar com todos os exércitos reunidos. Todos vão ser mortos pela sua palavra, e aí vai haver um banquete que as aves estão aguardando. As aves vão se fartar das suas carnes. Nesse momento aqui, é algo assim de guerra, algo de batalha, e Zacarias fala algo interessante que vai acontecer. É algo, é uma praga que sai quando Deus, o nosso amado Senhor Jesus, ele fala, sai uma praga que ataca todos os povos. Zacarias 14:12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e desapodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhe apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará da mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra a mão do seu próximo. Então, o que vai acontecer aqui é que é semelhante a uma guerra com substâncias químicas e biológicas. Por quê? Porque esses exércitos vão estar de pé. E quando o Senhor começar a falar, que o Senhor falar, eles vão estando de pé,
estando nas suas posições, estando nos seus carros de guerra, estando postos para a batalha, eles vão começar a morrer, eles vão começar a apodrecer. É algo terrível, é algo que não dá para imaginar. Eles vão começar a cair, eles vão começar a morrer, e todos aqueles que se levantaram contra o nosso Senhor vão ser mortos nesse momento. Nessa batalha vai se salvar vivo, em termos se salvar, porque já é lançado no lago de fogo, o anticristo e o falso profeta, que se salvam em sentido de não morrerem, mas serem lançados direto na condenação eterna. Então não tem salvação, eles só não morrem. Todos os exércitos, todos os que se congregaram, os que se prepararam, morrem. E nesse momento Satanás vai ser preso. Nós vamos entrar no capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, se amarrou por 1000 anos e lançou-o no abismo. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu já falei em alguns áudios que os demônios, os demônios que se encontravam, tu vai encontrar essa passagem em Lucas, os demônios que se encontravam no Gadareno, eles clamam ao Senhor Jesus Cristo que o Senhor Jesus Cristo não os lance no abismo. Então, o que nos dá a entender que o abismo é um lugar de prisão para os demônios. Existem demônios no capítulo 9 que vão subir do abismo. Tu vai encontrar essa passagem que eu falei em Lucas, no capítulo 8, no verso 31, e rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. Então, o abismo é um lugar de prisão. Quando Pedro ele escreve na segunda epístola, ele fala que tem anjos que caíram, que pecaram, que se encontram no Tártaro. O Tártaro seria o lugar abaixo do inferno, um lugar mais central. Quem sabe poderia simbolizar esse abismo, um lugar abaixo do abismo. Quando tu encontra a parábola não. Quando Jesus fala do rico e do Lázaro, não é uma parábola, é uma história real. Ele conta que Abraão diz que existe um grande abismo entre os salvos e os perdidos. Então, esse grande abismo pode ser o local abaixo do inferno, do Hades, do grego, que seria o Tártaro. E os demônios seriam o local mais central do inferno, onde ficariam os demônios presos. Aqui diz que desce um anjo do céu. Esse anjo tem a chave do abismo. No capítulo 9, nós vemos que era entregue ao anjo que caiu do céu a chave do poço do abismo. Quando eu vejo essa situação, para mim, me parece, ao meu ver, que são duas coisas, embora que seja o mesmo local. No capítulo 9, versículo 1, diz que se entrega ao anjo que caiu do céu. A princípio nós entendemos que seja Satanás, que é dada a ele a chave do poço do abismo. E aqui diz que vem esse anjo que tem a chave do abismo. Então, eu acredito que o abismo é um local, no meu entendimento, um local de prisão para esses seres espirituais que se rebelaram contra Deus, os anjos que se rebelaram contra Deus, alguns ficaram no abismo. Esse abismo tem um poço. Por que tem um poço? Porque diz que foi dado a chave do poço.
Então, eu acredito que tem um abismo, tem a chave do abismo e tem a chave do poço do abismo. Poderia ser a mesma coisa, poderia ser, alguns autores tratam como a mesma situação, o poço do abismo e o abismo. Alguns dizem que junta se refere tipo fosse um buraco, uma caverna. Pode ser. Mas aqui se fala duas coisas. Não se fala lá que se entregou a Satanás a chave do abismo. Não, se entregou a chave do poço do abismo. E ele abre o poço. Agora aqui diz que desce um anjo que ele tem a chave do abismo. Então seria de um local como um todo, no meu entendimento. E esse anjo ele vem com a grande cadeia na mão. Ele já traz uma cadeia. Então é interessante que Satanás, além dele ser lançado no abismo, o abismo, se o anjo traz a chave do abismo, ele vai lançar Satanás no abismo. Ponto. Poderia lançar Satanás no abismo e fechar. Mas não, ele está junto a uma cadeia. Quando Pedro ele fala sobre os demônios, os anjos que pecaram, que se encontram presos no Tártaro, ele diz que eles se encontram em cadeias da escuridão. Então, eles foram lançados no Tártaro, no inferno, no mais profundo inferno. Mas eles estão em cadeias de escuridão. Estão reservadas para o juízo. Então, eles não só se encontram soltos no abismo. Eles não estão, eles estão no abismo e estão soltos dentro do abismo. Não, mas dentro do abismo, eles se encontram em cadeias da escuridão. Então, pode parecer que eu estou imaginando demais. Mas o que diz aqui na palavra de Deus é que, mesmo dentro do Tártaro, mesmo no mais profundo do inferno, Deus nos entrega as cadeias. Porque Satanás, se tu analisar, ele vai ser preso, vai. Ele vai ser lançado no abismo, vai. Mas o anjo não traz só a chave do abismo. O anjo traz uma cadeia. Ele vem uma grande cadeia na sua mão. Bom, não é simplesmente uma cadeia, é uma grande cadeia. E ele vai encerrar Satanás e ali vai botar um selo sobre ele. Isso vai estar selado. Ninguém pode mexer. Nós já falamos várias vezes, os reis selavam a documentação com o seu selo, quer dizer, ninguém maior poderia romper aquele selo. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, se coloca uma pedra sobre a cova e o rei sela. O rei Dario ele vai selar, quer dizer, ninguém maior, ninguém menos do que o rei pode tirar aquela pedra daquele lugar. Então, esse é o selo. Então, só o nosso Deus é que pode mexer nesse local. Ninguém mais. É só o Senhor. Só o Senhor é que tem autoridade para mexer naquele lugar. Agora, é uma grande cadeia. Não é só uma cadeia. O anjo tem com uma grande cadeia. E aqui não tem claramente, mas Satanás é preso. Ele é amarrado claramente por 1000 anos. Mas eu, no meu entendimento,
E eu já vi alguma coisa, mas não se pode bater o martelo. A besta, o anticristo e o falso profeta já estão no lago de fogo, que é o destino final de todos os demônios de Satanás, é o destino final de todos que não são achados no livro, com seu nome escrito no livro da vida, e a segunda morte. É um lugar terrível porque se nós acreditamos hoje, cremos na palavra de Deus, que todos os não salvos, suas almas se encontram no inferno, sofrendo já. O próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo, então é um lugar pior. É pior. A gente tem o costume equivocado de dizer que se diz, é costume, não, se não crer em Jesus vai passar a eternidade no inferno. Isso, biblicamente, eu particularmente creio que é errado. Isso é uma particularidade minha, porque o destino eterno daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida é o lago de fogo. E aí, não, mas não é o inferno, não é a mesma coisa, é algo semelhante, mas tu imagina que o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. O próprio inferno vai ser condenado a ser lançado para dentro do lago de fogo. Então o lago de fogo é um local pior que o inferno. O inferno é um local de espera. O inferno e a morte vão ser lançados para dentro. Se o inferno fosse pior que o lago de fogo teria que ser lançado dentro do inferno. Mas o lago de fogo, ele vai ser o local final do inferno. O inferno vai ser lançado para dentro dele. Então, no meu entendimento, e o entendimento de alguns que eu escutei, tu não vê aqui a situação. E os demônios que estavam soltos? O que aconteceu? Você fala sobre a besta e sobre o falso profeta, sim, mas ali existem muitos demônios naquela região. Os demônios que incitaram as nações, que vieram com os exércitos. E é certo que todos os demônios da terra estavam reunidos aqui para pelejar. Se o seu líder estava ali, o diabo se encontrava ali, a besta e o falso profeta também se encontravam. Possivelmente que todos os demônios tenham se congregado para essa batalha. Então nós vemos os exércitos da terra. Mas é possível também, e aqui eu estou levantando uma teoria, não a Bíblia não fala, mas é bem certo que se Satanás é o líder desses demônios que caíram, havia milhões e milhões de demônios junto. Todos os demônios que não estavam presos se encontravam nesse local. Nós temos aqueles demônios que estavam presos, amarrados junto ao grande rio Eufrates. E eles foram soltos. Tu encontra também no capítulo 9, no verso 14, 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Eles foram soltos e eles têm exércitos numerosos de demônios. E eles possivelmente estejam aqui reunidos nessa batalha. Todos os demônios, ao meu ver, no meu entendimento, se encontram aqui junto com seu líder, Satanás, para essa batalha. Todos se encontram juntos aqui. Nós vemos o destino dos homens, que todos vão ser mortos. Nós vemos o destino do falso profeta do anticristo, da besta. E nós vemos o destino de Satanás. Agora, aqui diz que ele vem com uma grande cadeia. Bom, se ele vem com uma grande cadeia, eu acredito e não, isso não está aqui na Bíblia. Eu estou dizendo o que eu penso. É que todos os demônios que estiverem ali vão ser presos juntos, no meu entendimento. Todos os demônios que se encontravam,
Porque Satanás é preso, os demônios não vão ficar soltos. Nós vamos entrar no milênio. Então, ou esses demônios vão ser lançados lá no fogo, mas a Bíblia não fala. Porque é o destino final deles. Então eu acredito que por ser uma grande cadeia na mão do anjo, Satanás, o diabo, aí faz questão para Deus, é o dragão, é a antiga serpente, quer dizer, é aquela serpente que enganou Eva, é o dragão, é o diabo, Satanás, ele vai ser amarrado. Eu acredito aqui que os seus demônios vão ser presos junto com eles, todos esses demônios que estiveram soltos, todos os demônios que estiveram reunidos nessa batalha, e todos os demônios deviam estar juntos, aqui juntinho, todos juntos. Eles vão ser colocados nessa grande cadeia junto com o diabo, e vai ser amarrado por 1000 anos, vai ser um selo, quer dizer, ele não vai mais ter oportunidade para agir. Ele foi cortado, no capítulo 12 tu vai ver. Primeiro ele teve cortado a sua permissão de chegar até os céus. Ele e os seus anjos são colocados por terra. Primeira restrição, ele não tem mais acesso. No capítulo 12 de Apocalipse, ele não tem mais acesso ao céu. É cortado o acesso. Miguel e seus anjos vencem a batalha contra o diabo e seus anjos. O diabo é lançado junto com seus exércitos sobre a terra. Não tem mais permissão de entrar no céu. Passam-se 3 anos e meio que ele está só atuando na terra. Ele sabe que tem pouco tempo, diz a Bíblia, e ele está com seus demônios atuando na terra. É o único local que Deus lhe permite que ele tenha acesso. Ponto. Passa os 3 anos e meio. Agora ele é cortado. Por 1000 anos ele não tem mais acesso nem à terra. Agora existe restrição, ele só permanece no abismo, dentro de uma cadeia, de uma grande cadeia. Ele está preso. Por 1000 anos ele e os seus demônios estão restritos a uma cadeia no abismo. E não é solto. Eles não estão lá no abismo, vamos lá dar uma passadinha no inferno, enlouquecer as almas, vamos tomar. Eu gosto de ver essas partes da Bíblia, porque a gente vê livro, você lê livro, você vê testemunho de arrebatamento, de conta que fulano foi, os demônios estavam no inferno, e eu repito isso porque eu já escutei tanto isso na minha vida cristã. De livro, de testemunho, que os demônios estavam no inferno e faziam e aconteciam. Isso para mim, no meu ver, até que Deus me mostre o contrário, mas eu nunca vi na Bíblia, é a mitologia que entrou na Bíblia. Como se o inferno fosse o reino de Satanás, que ali ele faz o que ele quer. Não. Tudo está sob o controle do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia faz questão de dizer que ele está numa cadeia, e possivelmente ser uma grande cadeia para juntar todos os demônios junto, todos estão dentro. Então eles estão presos, como Pedro falou, que se encontram no Tártaro, no mais profundo inferno, em cadeias de escuridão. Eles não estão soltos, estão em cadeias, são cadeias que não se desgastam, por 1000 anos elas vão permanecer firmes. Agora, ele vai ser solto, vai ser solto. Importa, e aí é plano de Deus, ele não vai se soltar. Não vai acontecer que Satanás, junto com seus demônios, vão estar lá no inferno, ou no abismo, na cadeia, e eles vão bolar um plano e pelo seu poder eles vão se soltar. Não, ele não vai se soltar. Diz que importa que ele seja solto, ele vai ser solto. Mas não pensa que ele, pela sua força, pelo seu poder, ele conseguiu se soltar. Não, ele vai ser solto depois dos 1000 anos. Mas vai ser por pouco tempo. Então, para que você faz? Qual é o propósito aqui? Aqui é o propósito
de que nós tenhamos o milênio, que é o reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, é por isso que ele vai ser preso. É por isso que ele vai ser trancado por 1000 anos, para que aqui na terra tenha o reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele vai ser posto selo, ele não vai poder sair, e até que acabe os 1000 anos, quando acaba, ele não vai se soltar, mas ele vai ser solto pelo nosso Deus, por pouco tempo. Nós vamos continuar, e aí nós vamos entrar no milênio no próximo áudio. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graça, porque tudo tu sabe, tudo tu controla, tudo é conforme o teu desejo e a tua vontade. Nós nos rendemos à tua grandeza e à tua majestade, e à majestade do teu ungido, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o teu nome seja glorificado e exaltado por toda a eternidade, em Cristo Jesus.